Último dia, hein? Foi maravilhoso poder estudar os 18 temas mais importantes da Hellinger Ciência. E eu agradeço a vocês, a cada um de vocês que estiveram aqui presentes no primeiro e no segundo grupo. E hoje nós estamos terminando esse primeiro grupo com um tema que é muito essencial. Ele não é essencial apenas para as pessoas que trabalham com ajuda, mas para todos nós, porque, como eu já disse anteriormente, ninguém nasce sem ajuda. Precisamos de uma parteira, minimamente, e também ninguém morre sem ajuda. Todo mundo vai precisar de alguém para ser enterrado. Então, nesse meio tempo, entre nascer e morrer, nós vivemos por meio da ajuda de outras pessoas e ao recebermos também somos compelidos a dar. Então a ajuda, ela é inerente à vida. A vida de cada um de nós, independente da sua área de atuação. E ela faz parte de praticamente todas as profissões de uma maneira direta. Bert Hellinger diz o que acerca da ajuda? A ajuda é uma arte. O que isso significa? Que ela tem um lado onde a gente precisa aprender a técnica, né? Ou seja, quando eu sou um artista, eu tenho que saber desenhar, ou eu tenho que saber pintar, ou eu tenho que saber dar câmera, se eu sou um fotógrafo. Mas, ao mesmo tempo, ela exige uma sensibilidade e uma prática. E é uma prática constante. Então, para a gente poder entender o grande diferencial da ajuda hellingeriana, a gente precisa entender a essência do que significa ajudar ou servir ao próximo, dentro dessa perspectiva. Ser um ajudante, a partir dessa abordagem, significa a gente incorporar, primeiramente, aquela postura básica, essencial, que a gente chama de postura fenomenológica. Quais são as características, qual é a postura interna que eu preciso ter em qualquer situação, especialmente quando eu quero me dedicar a ajudar alguém. Esvaziamento, centramento. São aqueles 5 dedinhos, né? Sem intenção, sem julgamento e sem conhecimento, sem amor. O que significa esse sem amor? Como é uma ajuda sem intenção? Como eu ajudo sem querer ajudar alguém? Como eu ajudo sem amor? Ou seja, sem esse amor compassivo, de que quer abraçar, de que quer consolar, sem me lastimar pelo que a pessoa está passando, sem ter pena do que a pessoa está passando e sem ter medo daquilo que aparece como sendo o caminho a ser trilhado. Então essa ajuda, ela necessita de uma postura interna especial que precisa ser desenvolvida. Nós fizemos isso ao longo do curso todinho, ao longo de todos os nossos grupos de estudo. Ela é uma arte, ela exige uma sensibilidade e um desenvolvimento não apenas dessa postura, mas de um tipo de percepção especial. Então eu tenho uma postura que depois ela vai se traduzir numa ação, numa atitude, mas eu preciso também desenvolver 5 outras qualidades. Eu tenho um tipo especial de observação, de percepção, uma maneira de chegar à compreensão daquilo que é essencial, uma necessidade de estabelecer uma sintonia e poder receber desse campo maravilhoso de informação uma intuição. O que o Bert Hellinger entende por observação? A observação, dentro da Hellinger Ciência, é aguda, focada. Então eu presto atenção aos mínimos detalhes. A pessoa que chega, quando vem, por exemplo, se sentar do meu lado, ou que chega no meu consultório, ou que chega para me pedir alguma coisa, eu vou observar os detalhes. Como ela se move, ela se senta aqui, ela fecha os olhos, ela olha para mim, ela olha para cima.
E é engraçado porque eu vou observar tudo isso, mas eu não vou ter uma intenção. Ela é uma observação, por assim dizer, despreocupada. Eu vou prestando atenção, vou observando aquilo que acontece. Então a observação, ela presta atenção aos detalhes, ela é focada, ela é aguda. E ela vai me dar, portanto, um retrato, um close-up. Um detalhe da mão, o olho. Entende? Eu vou ver pedaços. Por outro lado, nós temos o conceito de percepção. O conceito de percepção é justamente o inverso. Então, eu vou perceber de maneira ampla. Então, nesse caso, eu não presto atenção aos detalhes. Eu presto atenção ao todo. Eu presto atenção ao contexto. Eu presto atenção, por exemplo, ao que acontece no grupo quando a pessoa se senta aqui. Entendem? É completamente diferente. E eu não apenas percebo aquilo que está externamente acontecendo, aquilo que está acontecendo externamente, mas eu uso o meu corpo, eu uso a minha percepção também como um instrumento de ressonância. Então eu percebo, se quando uma pessoa fala, eu fico com raiva, me toca a minha emoção, eu me distraio, ou como um outro professor querido, fundador da Gestalt, chegava um paciente, ficava falando, ele dormia. E esse estado de presença é o que certamente nos permite acessar esse campo de informação em qualquer momento. Gente, o campo não está aqui. O campo é o que vai do chão até o resto da camada de ozônio. É uma brincadeira, mas é uma maneira de perceber que a qualquer momento eu tenho acesso a esse campo de informação. O que vocês estão aprendendo aqui é valiosíssimo. Vocês estão aprendendo uma coisa que vai servir em qualquer profissão e em qualquer momento. E inclusive, eu posso, por exemplo, Tô lá no catálogo virtual de namorados, de possíveis crushes. Aí eu olho para aquele, o que acontece comigo? Eu percebo. Eu observo os olhos, eu observo as características físicas, mas eu percebo algo. Entendem? Então, em qualquer situação, vocês vão poder utilizar essa faculdade que vocês desenvolvem aqui. Então, eu tenho a observação aguda, a percepção ampla. E a percepção, eu vou usar o meu instrumento como uma ressonância. Então, eu vou escutar o que a pessoa está me dizendo e vou ver o que ressoa dentro de mim. Ressoa em termos de sentimento, em termos de sensação e também em termos de movimento. Tem gente que me dá vontade de, sair correndo. E tem outros que eu fico tão amorosa que me dá vontade de abraçar. Mas, tanto em relação à observação quanto em relação à percepção, a atitude e a postura interna é a mesma. É distanciada, é centrada, é vazia, é atenta, é presente. Ou seja, essa postura continua permeando cada uma das faculdades que precisam ser desenvolvidas para um bom ajudante. Então, temos a observação, temos a percepção. Da junção da observação com a percepção, nós temos uma dádiva. E o nome dessa dádiva é a compreensão. Então, a compreensão, ela emerge, ela é um fruto da combinação da observação e da percepção. Então, eu compreendo algo. Mas eu não compreendo algo porque eu elaboro teorias acerca do que acontece e faço hipóteses e testo hipóteses, porque entra em jogo nessa compreensão um outro elemento fundamental, que sem ele não existe ajuda dentro da abordagem hellingeriana. Eu estava lendo esses dias no livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho e o Bert Hellinger disse assim: a verdade aparece como um raio. Ela aparece como um raio e, nesse sentido, ela é fruto também
de uma intuição que eu tenho. Eu tenho uma intuição, eu tenho um flash, eu não questiono. E é engraçado que ele fala o seguinte no livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. As objeções, as dúvidas e o questionamento chegam depois. Então, se eu questiono, eu perdi o meu cavalo. O que o Bert Hellinger diz para mim? O que diz para mim não? O que o Bert Hellinger nos diz acerca da intuição? Eu tenho que segui-la sem questionamento. Ela não aceita objeções. Então, essa intuição que a gente recebe é aquela informação oculta, é aquela verdade que surge como um raio que conduz a uma ação transformadora. Por isso ela é tão poderosa e tão avessa a qualquer tipo de questionamento, objeção, dúvida, hipótese, contestação, teoria. Ela é o que é, ela se manifesta para cada pessoa de uma maneira diferente. A gente sabe que tem pessoas que são mais sinestésicas, pessoas que são mais visuais, outras pessoas que são mais auditivas. Isso está bem descrito em várias áreas do conhecimento. Existe um constelador, que é o Peter Spelter, que inclusive faz um trabalho de descobrir qual é o nosso sentido mais desenvolvido num primeiro plano e qual que está menos desenvolvido num segundo plano. Mas chega para cada um. E eu me lembro também muito bem do Bert Hellinger dizendo o que um constelador tinha que fazer para poder chegar no ponto em que ele estava. E ele disse assim: tempo. A diferença é o tempo. E, obviamente, não apenas esse tempo, mas também o tempo dedicado ao autoconhecimento e ao serviço. Eu estava recentemente em Santa Catarina e eu me dei conta de algo muito especial. Teve muito tempo, uma boa parte da minha trajetória com as constelações familiares, onde ser constelada era o diferencial. Então, as transformações na minha vida, elas aconteciam, eu enxergava aquilo que era necessário, o que estava em foco, o que precisava ser em movimento, o que precisava ser ordenado. A partir dali, vinha uma constelação e a vida melhorava, seguia, se transformava. Mas agora já não é assim. Posso fazer uma constelação aqui ou necessitar de olhar para um outro tema ali, mas sabe de onde vem? Do puro serviço desinteressado. Então eu cheguei em Santa Catarina, eu tinha um workshop para dar, era um workshop sobre abundância, e naquele momento estava sendo um momento especialmente difícil para mim. Parece que assim, eu recebi vários presentes, inclusive uma consulta que me gerou um tratamento que está fazendo uma grande diferença na minha vida. Quem é constelador, e isso significa não apenas uma pessoa que está trabalhando aqui, mas qualquer pessoa que ganhou um grau de amadurecimento nesse caminho, chega um ponto que o trabalho é na própria compreensão. Você já ganhou tudo. Você que se vire. Você já sabe qual é o caminho. Você já sabe qual é a postura. Você já sabe o que é a observação. Você já sabe o que é a percepção. Você já sabe como alcança a compreensão. Você já sabe como se colocar presente e receber esta informação crucial que coloca também a sua vida no prumo ou em movimento. Claro que, por que uma pessoa procura um constelador? Por que eu simplesmente não posso sentar aqui, eu como cliente, eu como uma pessoa a ser constelada, monto a minha constelação e olho ela? Por quê? Posso, eventualmente, a gente faz muitos exercícios, a gente faz um pequeno acesso a isso dessa maneira, até sozinha, eu posso colocar um papel, coloco outro papel, vejo como eu me sinto aqui, como eu me sinto ali, mas por que eu preciso de um constelador? Está emaranhado, né? Não apenas isso, mas tem também muitos pontos cegos. E é tão bom quando eu posso me libertar dessa necessidade de receber esse insight e alguém recebe por mim e me conduz. Então, a intuição é essa faculdade que nos permite acessar a verdade em movimento que emerge como um raio e vou dizer, emerge e submerge. Observação, percepção, compreensão, intuição e falta a última coisa,
a sintonia. Vocês vão encontrar isso muito bem descrito no livro essencial para esse tema, que é Ordens da Ajuda. A primeira edição dele é de 2003. Então, ele é, na verdade, um primor, porque Bert Hellinger não começou a sua carreira de ajudante como psicoterapeuta. Ele começou a sua carreira de ajudante em 1925 como padre. E aqui, nesse livro, O Amor do Espírito, nós temos uma síntese do que tem nesse livro. Então, nós já falamos da observação, da percepção, da compreensão, da intuição e falta a sintonia. O que é a sintonia? Eu costumo brincar que a sintonia é o botão de on, como do ar-condicionado. O que significa a sintonia dentro da Hellinger Ciência? Aqui a sintonia é como se eu me sintonizasse com o quê? Eu me sintonizo com algo muito maior. Eu me sintonizo com aquela pessoa que está aqui, com os pais dela, a família dela, o destino dela, a morte dela. E com a minha também. Entendem? Então a sintonia ela envolve essa conexão com essa verdade universal, com esse campo, com essa grandiosidade, com esse mistério. Então ela me põe em contato com aquilo que o Bert Hellinger chama de o último e também com tudo mais que diz respeito àquilo que a pessoa traz para mim. Então a pessoa chega para mim, eu vou me sintonizar. Ainda me lembro de uma outra professora que ela inclusive dizia assim: eu me sintonizo com a pessoa, os pais, os antepassados, o destino, a morte, com Bert e Sophie Hellinger, o campo das constelações familiares. Então, também me sintonizo com esse conhecimento. Então, esse é o processo de sintonia. Para ser um ajudante, eu preciso desenvolver todas essas faculdades, né? Então, é como se eu tivesse ouvido, visão, né? Visão, audição, paladar, tato. Então, esses são os meus sentidos que eu preciso desenvolver como ajudante. Isso você pode ler em todos os livros, mas só tem um jeito de aprender. É praticando. E às vezes um aluno ou outro me pergunta: eu fiz curso com fulano, eu fiz com cicrano, não sei o quê. Eu digo: olha, se você não tem 400 horas de voo, ou seja, de estudo, de vivência com as constelações familiares, para mim não tem o mínimo necessário. Muito bem, mas quais são as famosas ordens da ajuda? Dá o que tem e tomar o que precisa. Então, o que eu tenho para poder dar? O que eu antes tomei dos meus pais. Se uma pessoa chega para mim, meu pai chega para mim, minha mãezinha, que eu amo tanto, que já estão mais velhos, e fala: você me dá um carro novo, você tem que me ajudar porque você trabalha num serviço público. Mas se tem para dar. Tem, não dá. Fez que sim. Entende? E ao mesmo tempo é tomar o que eu preciso. Então a desordem da ajuda acontece quando eu quero dar alguma coisa para a pessoa que eu não tenho. E quero tomar alguma coisa que eu não preciso. Pura futilidade. Então eu vou no supermercado, quantas pastas de dente eu compro? Quantas blusas eu tenho no meu armário? Entende? Então essa ordem da ajuda, na verdade, é uma ordem do equilíbrio nas trocas. E ela é muito importante, como todas as ordens, que elas sejam compreendidas tanto num nível prático como numa dimensão mais sutil, mais ampla, mais espiritual. Às vezes a pessoa fala assim: eu só vou dar se eu receber alguma coisa. Porque Bert Hellinger diz o seguinte, que você tem que dar e o outro tem que dar e assim, senão eu não posso não ter equilíbrio. Não, isso pode funcionar como se eu estivesse olhando num microscópio. No macro, na contabilidade divina, não tem nada que você faça pelo outro
que você não receba. Agora veja bem, trabalho voluntário. Vou fazer trabalho voluntário. O que está te motivando a fazer o trabalho voluntário? É querer aprender? Eu não sei fazer constelação familiar, então eu vou fazer um trabalho voluntário. Isso é estágio. Entendeu? É diferente. Uma coisa é porque eu recebi muito dos meus pais, eu dou muito. É diferente quando eu faço uma adoção, quando me falta uma criança porque eu perdi a minha ou porque eu não posso ter meu filho. E outra coisa é porque eu falo o seguinte, não, eu ganhei tanto do meu pai e da minha mãe, eu tenho tanto dinheiro, tenho tanto tempo disponível, vou ajudar. É completamente diferente o que me motiva. Então, a primeira ordem da ajuda, dou o que eu tenho e tomo o que eu necessito. Mas eu nunca vivi um luto. Como que eu vou conduzir uma pessoa se eu nunca vivi um luto? Eu nunca tive câncer. Como que eu posso dar uma atenção para uma pessoa que teve câncer se eu nunca tive câncer? Como? Eu preciso passar por todas as experiências? Não, mas como? Acessando esse campo de informação que eu não preciso de conhecimento. Entendem? Então, a primeira ordem da ajuda, ela envolve um esforço ativo de tomar aquilo que eu recebi dos meus pais. E tomar é só o que é bom? Não. Tomar o que falta, tomar o que faltou, tomar o que não foi do jeito que eu quis, que eu não gostei. Tomar o perpetrador, o abusador, o assassino, quem me feriu ou feriu a minha família. É esse o tomar necessário para a ajuda hellingeriana. Senão eu não alcanço esse lugar. Segunda ordem, então. Vamos lá. Eu ajudo dentro das possibilidades da realidade. Aceito os limites. Simples assim. Se lembra quando uma pessoa sofre um acidente que a pessoa está lá no chão, chega o corpo de bombeiro, você fala assim, você não pode mexer na pessoa porque ela vai ficar pior, vai quebrar um osso, vai acontecer alguma coisa. Então, a possibilidade de ajuda naquele momento é aquela. Não adianta eu querer salvar a pessoa e levar para um hospital. Eu tenho que simplesmente acompanhá-la naquela situação. Bert Hellinger diz assim, a opinião me dá muita liberdade. Não é isso que ele diz? Eu posso fazer isso, eu posso levantar a pessoa, eu posso levar ela para o hospital, eu posso mexer no braço dela, eu posso ligar no telefone, eu posso. Mas a realidade me dá isso de liberdade. Então a ajuda hellingeriana é uma ajuda em conformação com aquilo que é possível. Entendem? Então é uma ajuda humilde. É uma ajuda que se curva à realidade. E também que se percebe como uma pessoa humana limitada. E na primeira ordem da ajuda tem uma coisa que eu não disse, mas que está implícita nessa primeira ordem da ajuda. A ajuda precisa ser solicitada. Com as devidas exceções, né? Se tem um acidente acontecendo, eu também não vou me negar, não, a pessoa não me pediu. Terceira ordem da ajuda. É um adulto ajudando um adulto. Então, se essa pessoa chega para mim aqui e fica reclamando do pai, do marido, do cachorro, do vizinho, a culpa é do outro, ela nunca tem a responsabilidade. Como que eu posso ajudar uma pessoa que ela mesma não tem responsabilidade pela vida dela? Então, eu só posso ajudar uma pessoa quando ela está no adulto dela, quando ela está disposta a pagar o preço da autorresponsabilidade. Você criou a sua vida dessa maneira, esse é o seu destino, só com esta conexão, com esta força você pode fazer algo por você mesma, não sou eu que faço por você, eu te dou uma mãozinha. E como é que é essa ajuda hellingeriana? Todo mundo fala assim, todo mundo não, mas muita gente que utiliza o paradigma psicoterapêutico e o compara com uma constelação familiar, que não é uma psicoterapia, vai dizer o seguinte, a pessoa vai lá, faz uma constelação e depois vai embora e aí você deixa a pessoa assim, ao Deus dará. Não, vá para um psicólogo, por favor.
é outro profissional. O que acontece com a ajuda hellingeriana? Eu confio que essa força que trouxe a pessoa até aqui é a mesma que conduz. Eu digo que é como essa ideia de atravessar uma rua. Alguém chega para mim e fala assim: você me ajuda a atravessar a rua? Eu digo sim, pois não. Eu posso? Sei. Então tá, te ajudo. Atravesso a rua, quando chega lá do outro lado eu digo tchau. E o que eu faço com essa pessoa? E o que significa esse tchau? Não apenas eu confio, mas eu despeço essa pessoa da minha alma. Eu não fico com aquilo na cabeça. Eu não quero solucionar o problema da pessoa. Eu simplesmente despeço essa pessoa para que ela siga, confio nela. É muito diferente de um acompanhamento psicoterapêutico. Isso não significa que um constelador não possa ser um psicólogo, ou um constelador não possa ser um advogado, ou um juiz, ou um professor, mas cada profissão tem o seu âmbito, tem a sua esfera de atuação e tem o seu modo de atuar. Então, Bert Hellinger também nos mostra que essa ajuda de adulto a adulto, ela é uma ajuda que, nos termos desenvolvidos por Freud, elimina um processo que é chamado de transferência e contra-transferência. Quando eu dou lugar para os pais desse cliente, quando eu me coloco neste lugar, e este lugar é o último lugar, por isso eu me sento aqui, não me sento lá, eu poderia me sentar lá. Isso aqui é só para que eu me lembre, para que eu possa ancorar o meu lugar. O lugar do ajudante não é o primeiro, é o último. O último. E nesse lugar, eu evito que a pessoa que está aqui transfira o que para mim? A expectativa que ela tem em relação a quem? Aos pais, especialmente a mãe, porque o arquétipo que está por trás da ajuda é de pais ajudando filho, ou seja, grandes ajudando pequenos. E a ideia da ajuda aqui não é essa. A ideia é que eu tenho um adulto e eu tenho um outro adulto. Evita a transferência da pessoa e a minha contra-transferência para ela, que é a minha reação ao que ela coloca. Esse lugar é um lugar humilde, é um lugar transparente, é um lugar permeável, é um lugar de serviço. E por isso também é muito importante o pagamento, né? Porque se não me pagam e eu faço por livre, espontânea, maravilhosa doação do mundo, o que acontece? Aonde que eu entro? Na mãe. É muito fácil para mim ficar grande. Então o pagamento não é mal, pelo contrário, ele estabelece um equilíbrio nessa troca. É simplesmente um serviço prestado. Então às vezes a pessoa chega assim, a ideia errônea sobre a ajuda. Poxa, mas você trabalha com constelação familiar, por que você não faz uma para mim? Olha como a pessoa coloca, qual é a atitude que ela tem quando assim, você tem obrigação de ajudar. E o atendimento começa no telefone e com o pagamento. Então isso não está desconectado dessa ajuda. E ela deixa de ser uma ajuda romântica. Eu ajudo porque tal. Não, é um serviço. O grande aprendizado é poder perceber até que ponto eu dou a partir da compreensão de que recebi muito. Que recebi ou que recebo muito. Enquanto isso estiver acontecendo, essa troca está equilibrada. A partir do momento em que eu percebo que isso vai além do limite, precisa ser revisto o acordo. Mas para mim, e pessoalmente a Sofia já me disse exatamente que as pessoas não entendem muito bem as ordens do amor, esses princípios fundamentais da vida, e especialmente o princípio da compensação. Então, eu só dou se eu ganho algo de volta. Não. Eu dou porque eu percebo que eu recebi muito. Aí também entrando num ato, numa fala pessoal. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim para mim, mas como fazer assim um serviço voluntário? Eu falei assim, nossa, o que eu recebi não tem preço da constelação familiar. Não tem preço. E como que eu vou dizer se o que você recebeu, se o que você recebeu, se o que você recebeu tá
em equilíbrio ou não. Cada um tem que encontrar isso. Agora, o que acontece quando as trocas têm muito desequilíbrio? O que vai acontecer? Acaba a relação, que foi o que a gente viu, por exemplo, nesse final de semana, o exemplo clássico que está em qualquer livro, quando o marido paga a faculdade da mulher. Como que resolve? A mulher vai embora. Eu ainda falei assim, não, paga de volta. Aí a minha colega do lado falou, não, mas não é possível, porque o conhecimento não dá só para pagar de volta. É fato. Alivia poder devolver o dinheiro para o marido. Alivia eu poder, quando terminar essa graduação, todos os sucessos que eu tiver, eu dedicar àquela outra pessoa. Chega uma pessoa com um conflito. Eu tentando explicar para a pessoa o que acontece, o que realmente ajudar essa pessoa. Vem uma pessoa com um conflito para mim. Vem falando mal do marido, por exemplo. O que ela realmente quer? O que qualquer pessoa realmente quer diante de um conflito? E a solução é sempre uma só, a união. Então eu não ajudo a essa pessoa quando eu tomo o partido dela contra a outra, porque isso nunca vai acontecer. Eu realmente ajudo essa pessoa quando eu consigo dar um lugar para essa aqui no meu coração. É o que ela não consegue. Se essa pessoa chega reclamando da mãe, eu tenho que dar um lugar para a mãe. Como que eu dou um lugar para a mãe? Nossa, mas agora eu vejo que a sua mãe era uma mulher de valor. Por você mesmo. Então, é como se também a gente fosse aprender com a ajuda hellingeriana, é o seguinte, a ouvir o que não está dito e a ver o que não está evidente. E entender que aquilo que a pessoa quer, no fundo, não é que ela ganhe o conflito, mas no fundo, ela quer a reunião com o outro. Essa paz só vem dessa reunião. Então eu não ajudo com o que é evidente, eu ajudo com aquilo que não está dito. Ué, de onde vem essa busca incessante pelo reconhecimento? Porque todos nós, eu estava lá no pirâmide de Maslow. Ou seja, uma das necessidades é o reconhecimento. Mas veja bem, eu tenho, segundo meu outro querido professor, Cláudio Narão, são 3 necessidades básicas de 3 cérebros distintos. Então eu tenho uma necessidade básica que é instintiva, que é infantil, que é da criança, tem a ver com toda a parte sexual, sensual, sensível, instintiva. Eu tenho uma outra necessidade que é afetiva e tenho uma outra necessidade que é admirativa. Então todos têm essa necessidade. Todos têm essa necessidade. Então, todo mundo precisa dela. Mas de onde que todas essas 3 necessidades começam a ser supridas? Com o pai e com a mãe. Com o pai e com a mãe. Em todas as disputas onde está envolvido dinheiro, não é só o dinheiro que está envolvido. É um reconhecimento, é um carinho. Mas veja bem, todos têm necessidade de reconhecimento, mas uma criança tem muito mais do que um adulto. E quando eu tenho necessidade de reconhecimento? Gente, sinceramente, sempre é o inverso. Ou quase sempre é o inverso. Eu tenho tanta necessidade de reconhecimento de mim, mas na verdade é o contrário. Eu não consigo reconhecer o outro. Então, geralmente, quando a pessoa chega para falar para você, geralmente é o inverso. Então, nesse caso, começa pelo reconhecimento da sua mãe. Né? E a Sophie fala uma outra coisa sobre o reconhecimento. Ela fala, ele acontece naturalmente. Aquilo que eu preciso, eu dou. Aquilo que eu preciso, eu dou. E como que eu ganho dando? Gente, é uma ilusão essa separação. Eu ganho dando. Aquilo que eu dou para uma outra pessoa, eu estou dando para mim mesma. E muitas vezes é fácil de reconhecer isso com coisas imateriais. Mas com coisas materiais, o que é que dividir não multiplica? Imaterial é amor, é alegria, é. Mas material, o que se eu dividir, se eu pegar esse livro aqui, eu dividir uma folha de papel, o fogo,
O quê? O fogo. Se eu divido o fogo, ele vira um incêndio. Entendem? É uma lembrança o fogo, por isso dizem algumas pessoas, o fogo é a força maior. Por quê? Dentro da matéria. Porque quando eu divido, ele faz justamente aquilo que num nível sutil acontece com tudo. É um exemplo. Então, se eu divido o dinheiro, acontece o quê? Aumenta. Aí você se sente útil e vista. Essa necessidade de utilidade é um tipo de reconhecimento. Quero ver se você está lá varrendo e ninguém olha que você está varrendo. Mas cada um desenvolve um tipo de estratégiazinha para alcançar esse reconhecimento. Tem gente que fica muito lindo, formoso, tal, e não sei o quê. Outros vão fazer varrer. Bom, falei de dar o que tem, tomar o que precisa, ajudar dentro das possibilidades, adulto a adulto. Falta ainda algo importante. A quem é dirigida a ajuda quando uma pessoa está aqui? A empatia é sistêmica. E nesse sentido, é uma ajuda sistêmica. E nesse sentido, a quem se dirige o meu olhar em primeiro lugar? É a pessoa que está aqui? A gente diz, eu ajudo o pai dela, a mãe dela, né? Mas não só isso, quem mais que eu preciso prestar e está dentro do meu campo de percepção, quer eu queira, quer eu não queira, se eu vou prestar uma ajuda com as constelações familiares. Quem falta, quem foi excluído, é aquela pessoa que ela não fala, é aquela pessoa que ela fala mal, é aquela pessoa que ela não conhece. É, em primeiro lugar, a empatia com relação ao perpetrador. Tá entendendo? Então, eu não... Ai, muito lindo, ajuda sistêmica, todo mundo tá lá, mas e aí, na prática, quem é esse? Quem é? Então, eu vou ajudar, não é essa pessoa, é aquela pessoa que foi excluída. Entendem? Por isso não me importa tanto o que a pessoa está dizendo aqui. Eu ouço que a informação que chega para mim e eu sei que essa informação é decisiva. Então, eu estou olhando para quem? Para os excluídos. Para quem aquela pessoa não consegue olhar. Ou que às vezes ninguém nem lembra dela, já faz tantas gerações. Ou é um segredo, é um tabu, é um aborto. Entendem? Quarta ordem da ajuda. Só falta uma. Numa constelação familiar ou em qualquer atendimento com as constelações familiares, o que importa é que emerja o mais essencial. Emergiu o essencial? Tchau, acabou a constelação. Não preciso chegar em todo mundo abraçado, não preciso chegar em final feliz. Qualquer um. Qualquer um. Agora caiu a ficha? Um bom motivo para não excluir ex-marido. É a ilusão da separação. Se eu excluo uma pessoa, eu estou excluindo a mim mesma, gente. Que viagem é essa de que a gente está separado um do outro? O que vai precisar ainda? Tem muita física quântica, muito professor espiritual ou muita lapada da vida para entender que quando eu estou excluindo uma pessoa, eu estou excluindo a mim mesma. O mal que eu faço para outra pessoa. Acontece alguma coisa ruim na sua vida que você não queira? Primeiro, óbvio que tem coisas que são muito amplas do destino, você se curva, mas outra coisa você observa. Por quê? O que eu fiz que eu poderia melhorar? Entendem? É o esforço necessário para merecer algo distinto. Mudar uma percepção. Então, aprendemos 4. A quinta é muito simples. Eu chamo essa ordem de a ordem do amor do espírito. A ajuda é uma ajuda sem medo, sem julgamento. Principalmente sem julgamento. O que mais? Sem amor, sem lastro. Porque qual seria a palavra adequada se não é amor? Sabedoria. É o que o Bert Hellinger chama de um metassentimento. É um sentimento sem sentimento. Um metassentimento. Como se fosse diferenciar entre esse amor romântico e ter um amor neutro.
Entende? É um amor romântico que quer ajudar, que quer salvar. E da onde vem esse amor? Não, eu vou te mostrar que é um tipo de amor fantástico. Você se conhece uma pessoa, é aquele cara. Aí depois você começa a querer que ele seja outra pessoa. E você está querendo ajudar ele, salvá-lo de si mesmo. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu acredito que sim. Qual foi a minha prova final na minha graduação de psicologia sistêmica? Qual é a pessoa que eu tenho que, em última instância, deixar de querer mudar, salvar, ajudar? Quem? A mãe. A mãe. É como é. Quando eu aprendo isso com ela, porque por ela, principalmente por ela, eu sou capaz de morrer. Fazer tudo. Me submeto a qualquer coisa pela minha mãe. Isso pode ser que eu posso brigar com a minha mãe conscientemente, mas internamente por ela eu faço tudo. Então, em algum momento eu tenho que abandonar esse desejo, essa vontade, essa necessidade de ajudar a minha mãe, ou de salvar, ou de modificar, de agradar também. Você já agradou muito a sua mãe com a sua existência. Isso depende de você, da sua capacidade de ser humilde e tomar uma nova atitude. Entendeu? Uma constelação, ela não é uma mágica. Uma constelação, ela revela algo, que é essa verdade essencial que precisa ser vista. Agora, 99,9% de quem faz a ação que é necessária. Agora, nos primeiros livros, Bert Hellinger falava de um efeito de 2 anos. Porque, na verdade, eu ajudo essa pessoa com uma constelação, mas quem faz o trabalho depois que eu solto a mão dela do outro lado da rua, se não tem um acompanhamento psicoterapêutico? É a própria imagem, que não deixa a pessoa em paz. Se a pessoa chega para mim e diz assim, não tem pai, e eu digo, se olha no espelho, ela não tem como voltar mais para a ideia de que não tem pai. Então, essa imagem que internamente vai reverberar, ela vai desabrochar como se fosse uma flor dentro da pessoa. E o que acontece? Primeiro, se falavam em 2 anos de efeito. Nos livros do Bert Hellinger. No último livro da Sofia, ela fala em 10 anos. Tá vendo como é barato? É barato por um lado e caro por outro, porque o que exige de cada um. Então, vamos repassar? Já que eu sou professora, vamos repassar? Então, a ajuda é uma arte, precisa ser praticada, né? Conhecer os seus fundamentos e exige de nós uma sensibilidade. Preciso desenvolver 5 características, 5 percepções importantes, 5 faculdades, vamos colocar assim. Preciso desenvolver 5 faculdades importantes, que são observação, percepção mais observação, compreensão. Tá bom? Ordens da ajuda. 1. Dá o que tem, tomar o que precisa. Ai, se me pedirem. Com exceções. 2. Ajudo dentro dos limites da realidade que a realidade me permite. E não deixo também o outro viajar na maionese. Tá entendendo? 3. Adulto. Se a outra pessoa não assume a responsabilidade por si mesma, não tem como ser ajudada. 4. Empatia sistêmica. Na empatia sistêmica eu olho para a mamãe, olho para o papai, olho para os antepassados e especialmente para os excluídos. Última, o amor do espírito. Ajudar com o amor do espírito. Sem intenção, sem julgamento, sem conhecimento, sem amor, sem medo, sem lastro. Muito bem. É um exercício, gente. É completamente distinta de qualquer ajuda tradicional. E ainda quero dizer uma coisa. Porque quando chega esse raio
dessa intuição e eu tenho que seguir, e essa intuição está me levando para um caminho que é completamente diferente do que diz a sociedade, eu vou ser taxada, por exemplo, de dura. E o Bert Hellinger chama isso de quê? Clareza. Clareza. Ainda tinha mais uma coisa que eu queria falar sobre isso. A raiva que cura. Qual é o dia bom para um terapeuta? Para um constelador? É o dia que o paciente chega com raiva e diz, acabou a terapia. Por quê? Você está lá ajudando de bom grado aquela pessoa e ela vai chegar um dia e vai ficar com uma raiva tal. E eu já estou esperando isso, porque eu já sei que essa raiva tem uma função essencial no processo de cura da pessoa. Por quê? Porque é a hora que ela corta o cordão umbilical e ela é capaz de dizer, eu me viro sozinha. E eu vou dizer, agora sim. Então eu não tenho que, tá precisando da minha ajuda. Que linda. Tá entendendo? Não. Até para isso é necessário um treinamento. Então, só para terminar essa parte, eu quero ler esse primeiro texto desse livro. Sabedoria. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Conserva a orientação porque está em harmonia e somente interfere o quanto a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Ela está sempre no caminho e chega à meta, não porque procura, mas porque cresce. Ok?